Boa noite, mais uma vez, dia 21 de agosto, egrégora gratitude. Hoje, vibração de amor e de cura conduzida por Inês Gonçalves Ferreira, logo após um bate-papo com o professor Fernando Bignatti. Inês, mais uma vez, muito bem-vinda. A hora que você quiser que eu compartilhe a música, é só você me avisar, tá? Já pode compartilhando bem baixinho. Boa noite a todos. É muito, muito gostoso a gente ver essa união de pessoas vibrando, né, para o nosso próximo, muitas vezes pessoas que nem a gente conhece, mas que sai essa energia do coração da gente, essa vontade firme de que todos estejam bem, buscando esse equilíbrio interno. E assim nós vamos serenando, né, nossa mente. Todos nós tivemos um dia atribulado. Boa noite a todos, esqueci de falar. Serenando a mente. E vamos nos conectando com o nosso coração, sentindo as suas batidas. E vamos pegando esse tempo, tomando esse tempo para relaxar, esquecendo tudo lá fora e sentindo nosso coração bater. E vamos adentrando o nosso corpo físico, nosso corpo etérico. Vamos sentindo que lá dentro, em cada um de nós, existe um cantinho mágico, um espaço bonito que cada um de nós cria para que estejamos ali protegidos, amparados. Vamos sentindo essa luz crescer e crescer nesse canto mágico. E ali falamos conosco, com a nossa essência, com o que há de belo, de bom, de grande, pois sabemos que somos muito mais do que este corpo físico. Sabemos do nosso potencial, da nossa vontade e da nossa capacidade de nos conectarmos com essa luz azul. E vamos sentindo como se fossem pequenas partículas que vão adentrando os nossos corpos, trazendo harmonia, paz, equilíbrio, saúde, bem-estar. E vamos nos sentindo relaxados, tranquilos, serenos, porque estamos nesse mundo, nesse canto, nesse lugar criados por nós e por toda a divindade. E vamos sentindo agora essa luz dourada. E o nosso coração vai se expandindo, essa energia vai crescendo, crescendo muito, e vamos nos sentindo leves, plenos, como se flutuássemos. E nesse momento canalizamos essa energia dourada da divindade que nos dispõe para que nós possamos
unidos que estamos nesse grande grupo amoroso, fraterno, formando essa cúpula de proteção, esta grande cúpula de amor. E vamos emanando e envolvendo a todos os nossos irmãos que aqui serão citados. O seu corpo físico, etérico, espiritual, envolvendo toda a parte física onde eles estão, seus parentes, e também envolvendo a sua parte etérica, as suas emoções, conectados com este amor divino, com esta luz dourada, que os nossos irmãos continuem recebendo essa energia de amor, de cura, fraternidade, união, irmandade, que eles se sintam restaurados, que eles se sintam fortalecidos, que esta vibração se una com a deles e que eles possam reformular e seguir em frente, melhorar, estarem restabelecidos. E nesse momento, agradecemos esta oportunidade de servir a cada um dos nossos irmãos. E vamos expandindo essa energia para os nossos lares, para o nosso bairro, cidade, vamos expandindo, estado, para o nosso país e para o nosso querido planeta Terra. Nós vamos nos agigantando, envolvendo todo o nosso planeta dessa luz dourada, dessa luz divina, dessa luz de amor, que todos nós possamos ter esse respeito pelo nosso próximo, trabalhar com a irmandade, essa luz dourada, estando juntos, para que essas mudanças ocorram de forma harmoniosa, de forma amorosa, para que todos estejam bem. E assim, agradecidos, vamos nos movimentando, abrindo os nossos olhos, para recebermos o nosso querido Fernando, professor, que vai nos trazer um tema muito interessante. Gratidão. Cida Paiva, queria pedir a gentileza de você fazer o agradecimento em nome do Instituto a Inês, por favor. Só um minutinho para poder voltar, né? Com essa quantidade, quanto amor envolvido, Inês. Gratidão imensa, viu, em nome do Instituto Mais Atitude, pela sua amorosidade em citar todos os nomes, pela vibração maravilhosa da noite. Gratidão, viu? Foi muito lindo. Eu que agradeço a oportunidade e que essa energia, né, possa reverberar de todos nós,
É muito gratificante, né? Você ver as pessoas unidas, vibrando Sim, com muito amor. Gratidão pela oportunidade. beijo. Inês, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Cida. Professor Fernando, seja muito bem-vindo. É uma honra estar recebendo você aqui conosco. Professor que também é médico, enfim, ninguém melhor para se apresentar do que você mesmo, Fernando. Então, por gentileza, a palavra é toda sua. Seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado, Renato. É uma satisfação estar aqui com vocês essa noite. Acho que um bom começo é a gente, talvez, né, lembrar por que estamos aqui nos encontrando com esse propósito, né? De vibrar por tantas pessoas que pediram essa vibração. Então, é óbvio que nós estamos fazendo isso ancorados numa certeza de que somos seres fundamentalmente espirituais, passando por uma experiência corpórea, né? Portanto, assim, a, a, a vibração de, de um grupo de pessoas em prol de cada um dos nomes citados gera uma possibilidade ampliada de cura. É curioso que essa situação, essa crença, vamos dizer assim, ela é milenar. As grandes tradições sempre tiveram isso como óbvio, né? Isso só deixou de ser óbvio com a cisão que aconteceu com o surgimento, assim, a cisão que surgiu pós vida de Cristo, né? Eu não sei se é claro para todo mundo, mas os ensinamentos de Cristo tiveram dois caminhos muito distintos, né? Um caminho conduzido por Pedro e Paulo no Império Romano, que posteriormente levou à implantação, né, ao surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, que tem suas bases, né, por forte influência de Paulo, e Pedro também, mas principalmente de Paulo, que era mais erudito, digamos assim, na tradição judaica. E a tradição judaica tinha uma concepção cultural que, de certa forma não, que grandemente, assim, de forma muito importante, distinguia o homem da mulher. E Cristo vem justamente falar o contrário, né? Não só falar, como fazer o contrário. Ele, na sua vida pública, nesses seus 3 anos de vida pública, ele várias vezes demonstra, né? Mais do que fala, ele demonstra uma atitude bastante aberta e, né, e entendendo que homens e mulheres são igualmente seres divinos que precisam ser parceiros na vida, né? E
Entretanto, isso não se concretiza na Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto é que o Papa Francisco, uma pessoa bastante ampliada nas suas crenças, etc., está tentando encontrar um caminho para poder incluir mulheres na Igreja Católica Apostólica Romana. Porque eu não sei se vocês sabem, não existe nenhuma mulher na Igreja Católica Apostólica Romana. Talvez alguém me pergunte, mas e as freiras? Então, as freiras não pertencem à Igreja Católica Apostólica Romana, né? As freiras são de uma outra dinastia, né? A Igreja Católica Apostólica Romana é diocésica e só tem homens. Mas daí, de onde vieram as freiras? Pois é, as freiras vieram dos ensinamentos de Maria Madalena, né? Que veio na diáspora que surgiu após a ressurreição de Cristo, em função da enorme perseguição que começou a acontecer. Eu também não sei se vocês têm clareza, né? Por que Cristo foi condenado, né? E morto? Porque Caifás, que era o sucedâneo de Moisés, né? Se sentiu ameaçado por alguém que ensinava que, isso está em Mateus capítulo 7, vá para o seu quarto, feche a porta, fique em silêncio e fale diretamente com o Pai. Ou seja, ele desmoronou todo o templo e todos os que viviam a partir do templo e dos sacrifícios que eram realizados no templo, principalmente o sumo sacerdote Caifás, e por isso ele estava tão obstinadamente querendo né, a morte desse subversivo, né, digamos assim. Entretanto, é curioso que, assim, no domingo da ressurreição, só Madalena estava lá, porque, digamos que era a única discípula que tinha certeza de que a ressurreição aconteceria, né? Ela não sabia muito bem como ia ser, tal, tanto é que ela, né, confunde a imagem de Cristo com um jardineiro. E eu não sei né, se vocês já pensaram nisso, mas, assim, só agora, em 2012, a ciência demonstrou que o corpo ressuscitado de Cristo era feito de uma partícula que só foi evidenciada em 2012, que é chamada de bóson de Higgs. Então, na verdade, o fenômeno crístico, para além de qualquer religião, é um fenômeno por meio do qual a matéria-prima do paraíso, que hoje em ciência moderna se chama campo de Higgs, e essa matéria-prima são os bósons, que foram demonstrados em 1964 matematicamente por Higgs. Então, a ciência, né, em 2012, conseguiu evidenciar que, sim, existe uma outra matéria, que não está no binômio matéria-energia, regido pela equação que Einstein propôs, do E igual a mc ao quadrado. E essa outra matéria é uma matéria luminosa. Então, se vocês forem ver, todas as representações do Cristo ressuscitado por artistas inspirados, né, mostra um Cristo luminoso, um corpo que emana luz. Isso e essa relação direta com Cristo, essa relação direta com Deus, ela se materializa, ela se consagra, ela se desenvolve no hemisfério ocidental por meio, eu diria mais do que os ensinamentos, por meio do testemunho de Maria Madalena
no sul da França. E foi exatamente aí que surgiram os primeiros monastérios, que eram grupos de cristãos que seguiam os ensinamentos genuínos, digamos assim, mais profundos de Cristo, e faziam congregações masculinas e femininas. Então, se vocês forem olhar, a todo monastério masculino corresponde um monastério feminino coligado. Por exemplo, Bento, né? São Bento e Escolástica, Francisco e Clara, né? O primeiro deles, que é ali na Côte d'Azur, na França, que era Honorato e Marguerite, depois João Cassiano e assim por diante. Então, essa cisão que surgiu com essa visão, principalmente nos concílios, isso gerou uma cisão que repercutiu no mundo inteiro, principalmente no Ocidente, claro. Pois não. Você tocou num assunto que me despertou muito interesse, porque eu nunca tinha escutado dessa forma. Se eu Tá. entendi direito a sua colocação, a partícula de Deus, ou o bóson de Higgs, Aham. ela é materializada apenas em seres muito elevados, como no caso de Cristo. Nós, por exemplo, não teríamos essa partícula na nossa essência. Sim. O problema é que a gente esqueceu, né? Isso está no Gênesis, quando Eva, ao provar o fruto da árvore do conhecimento, Hum. né? Ela se percebe, assim como Adão, nua. Ela tem uma experiência visceral de cisão, né? Enquanto que todos os seres que estavam sob a árvore da vida, né? Né, quem quiser assim ter uma experiência visual disso, o filme Avatar mostra isso com muita clareza, né? De fato, né? E hoje a ciência demonstra isso com muita clareza. Por exemplo, a floresta é um único organismo que está sobre uma grande rede de raízes interligadas por micorrizas, né? E não é por acaso que Buda se ilumina sentado né, sobre as raízes de uma grande árvore da vida, né? Então, todos nós que meditamos, acessamos diariamente o campo de Higgs. Então, existem evidências que gestores que são meditadores geram projetos naturalmente sustentáveis. Não precisa passar por ISO, né? Pode até passar, vai passar, não tem problema. Mas, né? Então, todos nós temos, como disse Cristo, né, essa oportunidade de ir para o nosso quarto, fechar a porta, ficar em silêncio. O segredo, o portal é o silêncio. É no âmago do silêncio que eu me conecto com o campo de Higgs, ou, numa linguagem mais antiga, paraíso. E isso sempre foi natural, digamos assim, nas tradições, né? Tanto na tradição chinesa, quanto na tradição hindu, quanto na tradição celta. O problema é que a tradição ocidental da integralidade foi literalmente queimada pela Inquisição. É daí que vem o ditado unir o lé com cré, porque o leigo era discriminado do clero, né? O lé com cré. E assim,
a sutileza humana, do ponto de vista da Igreja Católica, era de atuação exclusiva do clero. Tanto é que as doenças comportamentais foram exclusivamente tratadas por exorcismo até 1800. Aí que Freud, que estava do outro lado, estava no lado leigo, fala assim, olha, mas espera um pouco, né? Essa doença aqui, né, que era a histeria, é uma doença que se manifesta no físico, a pessoa treme, a pessoa tá, não sei o quê, então tem físico, mas eu quero investigar isso, eu tenho o direito de, como médico, investigar isso. E foi assim que ele pôde chegar às leis da alma. E veja, ele era tão criterioso, tão leigo, né, que não queria admitir qualquer outra influência que não fosse apenas, digamos assim, a história, né, o que ele chamou de desenvolvimento psicolibidinal. A história da pessoa, a maneira como a pessoa se relacionou com o pai, com a mãe, etc. E tal. Só o Jung, que teve a ousadia, e isso custou a ele uma cisão com o Freud, de reconhecer a existência de algo ainda mais sutil do que a alma, que é o espírito. E onde ele foi beber? Né? Nas tradições. Então, tudo isso... A psicanálise, então, ela é anterior à psiquiatria? Muito. Ah, tá. Não, psiquiatria, na verdade... Por isso que na psiquiatria tem choque. Porque a psiquiatria herdou os princípios do exorcismo. E eu não sei, né, se vocês já estudaram exorcistas, mas o princípio do exorcismo é tornar o corpo do endemoniado incômodo para o demônio. Então, uma das técnicas de exorcismo era açoitar, era fazer sofrer aquele corpo humano para que o demônio pulasse fora dele. E a essência do eletrochoque é essa, né? A essência histórica do eletrochoque é essa. Pois hoje tem várias, né? Várias contextualizações biomoleculares para justificar o eletrochoque. Mas, assim, o Basaglia, por exemplo, na Itália, né, faz uma revolução dizendo, olha, o doente mental é fruto da sociedade, então a sociedade precisa lidar com o doente mental. Então, ele propôs, não sei se quantos de vocês sabem, a abertura de todos os manicômios na Itália, né? Para que a sociedade que, no entender dele, produziu o enlouquecimento, lidasse com o enlouquecimento. Aliás, hoje nós estamos vivendo isso à enésima potência com as drogas difundidas, né? Por exemplo, na Cracolândia. Assim, a gente quer, né, os governos, etc., poder público, quer isolar isso, mas não tem como, porque isso somos nós. Né? Nós somos nós. É o lado sombrio nosso que está ali depositado naquelas pessoas. Bom, estou fazendo essa introdução para a gente reconhecer a diferença da medicina biomolecular restrita à matéria, que nasce por uma questão de sobrevivência diante do poder da Igreja Católica no Ocidente, né? Porque, assim, só para não deixar em aberto, Maria de Nazaré e João Evangelista vão para Éfesos e dão origem aos padres e madres do deserto, que depois vão dar origem à Igreja Ortodoxa Oriental. Né? Então, vejam que essas duas mulheres, né, e esse evangelista João,
são os grandes difusores do ensinamento puro de Cristo, né? E acho que é importante a gente lembrar isso para a gente reconhecer que a essência do ensinamento de Cristo era a reconexão com o paraíso, por meio do silêncio. Isso, inclusive, gerou o protestantismo, né? Porque os protestantes achavam que a forma, né, o estilo de vida dos católicos era de muita opulência, de muita riqueza e assim, de muita luxúria, né? E isso era incoerente com os ensinamentos de Cristo. Aí entra Lutero nessa história. Aí entra o Lutero, exatamente. Tá. E daí, bom, isso há muito tempo depois, Kardec, que volta essencialmente aos espíritos, né? Eu não sei se, acho que todos aqui devem ter a clareza dessa diferença do que é espírito e o que é alma, né? E o que é corpo físico, né? Então, as medicinas tradicionais que não foram eliminadas pelo furor das cruzadas e da Inquisição no Ocidente, porque estavam salvaguardadas no Oriente, continuaram a cultivar essa noção ancestral, né? Por exemplo, a Ayurveda tem mais de 12 mil anos de história. Então, ela é de antes da escrita, a transmissão oral. E ela, e lá, então, o ato da cura, por exemplo, vejam que interessante, a Ayurveda não tem remédio. Não existe remédios ayurvédicos. A Ayurveda só trata por comida e atitudes e estilo de vida. Então, a Ayurveda é a precursora da medicina do estilo de vida de Harvard, que é a grande invenção moderna de Harvard, que basicamente é o quê? É uma atitude terapêutica que foca em 3 pilares: a alimentação, a atividade física e manejo do estresse. E a meditação entra no capítulo do manejo do estresse. Porque o estresse é a forma distorcida com que alguém interpreta a realidade. Não existe nenhuma situação estressante. Tanto é que na língua a gente fala eu me estressei com tal coisa, porque sou eu que me estresso, né? O chefe, a empresa, a escola, enfim, seja lá o que for, não é estressante por si mesmo, né? Assim, é a maneira como eu interpreto o fato que gera a resposta de estresse em mim, né? Mas voltando, então, as medicinas tradicionais não tinham essa visão. Inclusive, a cultura grega, né? Então, deixa eu começar a entrar no tema, né? Que é a medicina tradicional grega, que é uma das poucas que, assim, é uma das poucas medicinas ocidentais que sobreviveu ao impacto enfim, da Inquisição, das cruzadas e tudo mais. Não sei se vocês sabem, por exemplo, foram as cruzadas, né? Foi uma cruzada em particular, que por interesses territoriais eliminou toda a cultura cátara. E se a gente olhar bem, né, a cultura cátara, digamos, poderia ser considerada uma precursora do espiritismo, né? E eles foram considerados hereges porque não prestavam obediência ao Papa. E por quê? Porque tinham nascido dos ensinamentos de Madalena, né? Que tinha essa visão ampliada, né? Do que Cristo trouxe para nós. Mas então, voltando lá para a Grécia de 700 antes de Cristo, né? E só para lembrar,
Por exemplo, Chartres, a Catedral Gótica de Chartres, que é um livro esculpido, né? Quem já foi lá sabe disso, ela está edificada em cima de um poço, que até hoje está lá na cripta da catedral, que era onde os druidas veneravam, muito antes de Cristo, a Virgem. Então, a gente está começando, não sei, mas isso é uma evidência de que há um mundo arquetípico que se manifesta, se materializa em determinadas situações. Então, se materializou na Virgem Maria, mas, por exemplo, olha que interessante, a cosmologia dos tucanos, né, dos povos primitivos do Brasil, da etnia tucana, fala de que no começo existiam 2 homens tucanos na floresta, que começaram a se sentir solitários. E foram ao pai dizer que estavam solitários e o que eles podiam fazer. E o pai fala que eles deveriam falar com a avó. Então, percebam o mistério, né? Porque eles eram 2 seres humanos que não sei de onde surgiram, que estavam lá na floresta sozinhos. E eram 2, não eram 1. E daí eles vão falar com a avó, e olha só, a avó concede a eles 2 mulheres sem vagina. Percebem? O arquétipo da Virgem se manifestando no povo originário tucano na América do Sul. Não eram hermafroditas. Não, não. Elas só não tinham vagina, tinham seio, tudo. Tanto é que elas engravidaram sem ter vagina, portanto, virgens. E uma delas, eu não sei o que aconteceu com a outra, mas uma delas deu à luz a ayahuasca, que é um recurso farmacológico, vamos dizer assim, de promover a reconexão. Que reconexão? A reconexão arquetípica que está descrita no Gênesis, né? Quando o ser humano se deixa encantar pelo conhecimento em detrimento do símbolo. O símbolo é o contrário do diábolo. Então, nós temos um equipamento mental, uma psique, para interpretar símbolos e não para deturpar a percepção da realidade. Porque meditação nada mais é do que um exercício diário, como musculação é um exercício diário para os músculos, meditação é um exercício diário para percepção, para eu continuar a ser um ser sensível e, por meio da sensibilidade, me conectar com tudo. Então, essas são as formas que a sociedade contemporânea pode resgatar aquilo que foi se perdendo e que é sistematicamente perdido por meio da educação, né? A nossa educação é uma educação que superestimula o hemisfério esquerdo do cérebro, a razão, a análise, a lógica, a crítica, o julgamento, né? Em detrimento do hemisfério direito do cérebro, que tem a capacidade, o poder de contemplar, né? de se sentir um com tudo, né? De ser natureza, de se sentir natureza. E é por conta dessa ação sistêmica e sistemática, né, que nós adoecemos. Porque nós nascemos para ser esse ser
integrado. Só que a cultura na qual vivemos nos fraciona. Então, a vida que pulsa em nós gera oportunidades, por exemplo, por meio das doenças, para que a gente tenha uma oportunidade de se reunir. Vamos olhar isso à luz da cultura grega de 700 a.C. Então, olha que interessante. A escola, né, a educação da cultura grega de 700 a.C., tinha 3 pilares. O pilar da pedagogia, né, que lidava com a maneira como eu enxergo a realidade, como ela é. Né? Os astros, as plantas, tudo. Isso muito parecido com a pedagogia de hoje. Mas tinha também a psicagogia, né? Que era a ciência, que era a técnica de educação da alma. E não parava aí, e tinha a mistagogia, que era a educação do mistério. Então, hoje, no Ocidente, a única ferramenta acadêmica que pressupõe a existência do mistério é a fenomenologia, que é muito distinta da ciência convencional. Por exemplo, um pressuposto da fenomenologia é que todo fenômeno é complexo. E se eu isolar um fenômeno, eu já perco a complexidade dele, eu extraio da complexidade. Posso fazer isso como uma técnica? Posso, mas preciso ter consciência disso. Coisa que a ciência convencional faz o oposto disso. Ela parte do princípio de que para estudar um fenômeno eu preciso isolá-lo. E daí eu não estou mais estudando o fenômeno, eu estou estudando um fenômeno amputado. Né? Esse último sexta e sábado eu estava dando aula na pós-graduação de saúde integrativa do Hospital Oswaldo Cruz, para profissionais de saúde, no Jardim Botânico, para ajudar essas pessoas, esses profissionais de saúde, a resgatarem a sua capacidade de olhar para um fenômeno sem extirpar dele a complexidade. E isso a gente só consegue fazer com o hemisfério direito. E daí, usar essa mesma técnica para praticar a saúde, praticar a cura. E olha que interessante. Então, vamos voltar lá para a Grécia. Então, essa Grécia, cuja educação, né, tinha esses 3 pilares que eu acabei de falar, né, da pedagogia, mas também da psicogogia e da mitologia. Então, portanto, o pressuposto era, há uma complexidade, essa complexidade tem aspectos materiais, aspectos sutis e aspectos tão sutis que são inacessíveis, os mistérios. Então, nesse contexto, surge uma medicina praticada em Epidauros, cujas ruínas estão lá até hoje, que era feita da seguinte forma. A pessoa que buscava ajuda, primeiro convite que ela recebia era para tomar um banho termal. Após o banho termal, haviam compartimentos onde ela podia dormir. E nesse sono, que era um sono reparador, ela tinha um sonho revelador. Sonho revelador esse que era acolhido pelo hierofante, que era tipo o terapeuta da época. E com o auxílio do hierofante, essa pessoa levava essa simbologia, né, vamos dizer, tinha como pano de fundo essa simbologia que nasceu
da sabedoria do inconsciente dela mesma, e ela ia ao teatro, onde ela podia ver as personas, os personagens, e ter uma oportunidade de se distinguir. Que é um fenômeno que a gente faz. Quando eu assisto uma novela, quando eu assisto um filme, eu me identifico com alguns personagens e enfim, e tenho ojeriza por outros personagens. Está acontecendo agora nessa novela que está passando na Globo, que tem um ator, me desculpe, eu não sou muito bom de nome de atores, mas um ator que sempre fez papéis muito de bom menino, etc., tal, e agora está fazendo um papel de um demônio encarnado. E isso mexe visceralmente com as pessoas, porque esse demônio encarnado existe na gente. Que é o que o Jung falava, né? Tudo aquilo que te incomoda fora faz parte da sua sombra. Você não está reconhecendo em si. Então, esse processo de banho, sono reparador, sonho revelador e processamento desse sonho, nós retomamos há cerca de 10 anos. E os resultados são fantásticos, fantásticos. Porque desses sonhos surgem questões de distorções da percepção, que nós podemos trabalhar dramaticamente com as leis do psicodrama, e questões do emaranhamento sistêmico, que nós podemos trabalhar com as ferramentas das constelações. Então, a experiência que a gente já fez, mas acho que uns 15 programas termais até hoje, como esse que vai acontecer agora na semana que vem. E os resultados são surpreendentes, assim, de mudar a vida, né? Porque literalmente acontecem revelações. Então, acho que a mensagem principal que eu queria trazer para essa nossa noite, e estou à disposição para a gente conversar, né? Só que isso é só uma provocação inicial, é de que a medicina que nós estamos utilizando cotidianamente nos hospitais, onde eu me formei, na Escola Paulista de Medicina e assim por diante, são medicinas, quer dizer, é uma medicina restrita à dimensão material do homem. E, na verdade, nós, por exemplo, à luz do saber quântico, nós minimamente temos uma dimensão física, uma dimensão metabólica, uma dimensão vital, uma dimensão mental e uma dimensão supramental. Então, um tratamento integrativo pressupõe reconhecer essas várias dimensões em primeiro lugar. Então, não somos só biomoleculares, somos muito mais do que biomoleculares. Segundo, cada uma dessas dimensões tem necessidades que cabe a nós, seres humanos adultos, ou a nós, pais e mães, né, atenderem a essas necessidades em nós mesmos, como adultos que somos, e nas crianças que estamos cuidando. Então, só para dar uma gestalt, na quinta-feira desse programa, período da manhã, a gente preenche uma tabela de dupla entrada, né? Uma tabela onde eu tenho na vertical a dimensão física, metabólica, vital, mental e supramental, e claro que a gente aprofunda do que se trata cada uma coisa dessa, eu posso inclusive aprofundar aqui, se tiver interesse, e a gente vê no campo da alimentação como é que eu atendo as necessidades da minha dimensão física, metabólica, vital, mental e supramental. Como é que eu alimento meu espírito? Da mesma forma, atividade física. Então, por exemplo, a atividade física que nós vamos praticar nesse programa termal é a ginástica Butmer, que é uma ginástica que você mexe o corpo e massageia a alma.
Então, por meio dos movimentos, você reconhece aspectos sombrios da sua alma e tem recursos para ativá-los. E no manejo do estresse, ou seja, no manejo das distorções da interpretação da mente, como é que eu faço levando em conta essas várias dimensões, desde o físico até o espírito. Então, acho que para começo de conversa... Essa sequência, depois do banho termal, onde você comenta sobre um banho reparador, né? Um sonho reparador. O sono reparador, E o sono não é o sono revelador? Você tem... Não, o sono reparador. Que hoje nós temos uma epidemia de insônia, certo? Então, é o sono reparador. Eu já posso dar um exemplo para tornar isso mais claro. E no sono reparador acontece o sonho revelador. Tá. Essa sequência, em que ramo, em que segmento da medicina você estuda e aplica isso? Porque medicina tradicional grega. Isso era a medicina. Em 700 a.C., existiam só 2 grandes centros de cura no mundo ocidental. Epidauros, na Grécia, e as ruínas estão lá até hoje, e Heliópolis, no Egito. Daí tinham todas as manifestações terapêuticas tal, no Oriente, né? Tanto na Índia quanto na China, etc. Tal. Porque você também é médico homeopata. Também sou médico homeopata. Alopata, não. Olha, eu sei alopatia para poder ajudar as pessoas. Veja, eu fui coordenador do setor de estudos de envelhecimento da Unifesp por 20 anos. Né? E assim, não sei se todos sabem, né? Vocês já se perguntaram por que surgiu a geriatria? Porque assim, dá para entender que a necessidade de uma pediatria. Por quê? Porque a criança tem necessidades e tem, enfim, habilidades de metabolizar os medicamentos muito diferente de um adulto, né? Então, eu preciso ter dosagens adequadas para cada idade e tal, e as doenças da criança tendem a ser, até se fala das doenças de infância, né? Tendem a ser diferentes das doenças do adulto. Então, se justifica uma pediatria. Mas, em tese, não deveria existir uma geriatria. A clínica poderia continuar até a morte. Né? Por que surgiu a geriatria? Porque o modelo médico convencional não é coerente com a fase madura da vida. Porque o modelo médico convencional é assim, você tem lá uma série de sinais e sintomas que levam a um diagnóstico. E todo diagnóstico corresponde a um tratamento farmacológico. Então, se você tem um diagnóstico e um tratamento farmacológico, de uma maneira geral, o corpo dá conta de administrar essa infusão venenosa. E todo remédio é um veneno bem dosado. Né? Só que, na fase madura da vida, pelo tipo de sociedade que a gente vive, pelo estilo de vida que abraçamos, a gente forma muitos como é que eu posso dizer? Muitos hábitos que vão gerando as doenças crônicas. E esses hábitos frequentemente começam com a ruptura do fluxo da dimensão supramental para a mental. Nós fizemos um ensaio clínico com cerca de 40 executivos de uma grande empresa de comércio varejista, todos hipertensos, entre outras coisas,
E o que a gente observou? Que todos eles tinham uma cisão entre a dimensão mental, a dimensão supramental e a mental. Ou seja, a dimensão mental estava à deriva no oceano das emoções, né? Por quê? Porque justamente no dia. Quando eu medito diariamente, eu trago a sabedoria espiritual para o meu cotidiano. Então eu faço menos besteira, né? Eu fico mais em ordem. Eles não. Então, por exemplo, eles eram todos pré-ocupados, né? Viviam com a mente no futuro, nas metas de venda, no carro do próximo ano, no aumento da conta bancária e etc. Então, essa atitude pré-ocupada é tão forte que leva a uma mudança do eixo da gravidade, né? Uma pessoa que devia estar aqui no eixo da gravidade se torna anteriorizada. Essa mudança leva à perda das pausas respiratórias, que impede um sono reparador. Impedindo um sono reparador, o metabolismo fica poluído por, no caso específico da hipertensão arterial, por homocisteína. Esse terreno biológico infestado de homocisteína possibilita a emergência da doença cardiovascular, em particular a hipertensão arterial. Então, tanto isso é verdade que se essa pessoa hipertensa usa um CPAP, que é aquela máscara que oferece respiração rítmica em 4 fases, pelo menos pelas 8 horas de sono, ela deixa de ser hipertensa, sem tomar diurético ou vasodilatador. Mas ela não deixa de ser preocupada. Então, num ensaio clínico que a gente fez com meditação em 140 idosos lá de São Mateus, a gente demonstrou que a pessoa que incorpora, que transforma a meditação num hábito de higiene diário, se cura, né? 70% deles se curaram de hipertensão, diabetes, obesidade, insônia, problemas hormonais, articulares, etc, etc. A medicina integrativa grega, né, ela estaria, então, preparada para curar qualquer tipo de patologia, a não ser, Porque, por exemplo, então, quebrar uma perna, ela não vai curar uma perna quebrada, né? Enfim. não, então, veja, ela, não sei se você já teve essa experiência. Eu antes de ser médico, eu sou naturalista. E é incrível que na natureza, animais que se acidentam, que quebram um membro, há uma resposta da musculatura que aspas, engessa esse membro. E eu já vi vários animais, veadinhos, catetos, etc., que sofreram fraturas e conseguiram, sem ser imobilizados, tal, reconstituir. Então, claro que é muito melhor que a gente tenha esse recurso, que possa pôr pino, que... Não tô falando nada contra isso. O que eu estou querendo dizer é que é possível uma medicina com soluções baseadas na vida, na natureza, e não soluções anti-vida. Porque se você for olhar, toda a medicina é anti-vida. Por exemplo, a primeira coisa que me ensinaram na Escola Paulista de Medicina foi como matar sapo, depois como matar rato, depois como matar cachorro, e assim por diante. Claro que com a melhor das intenções de aprender o conhecimento, tudo mais, mas assim, é uma progressiva dessensibilização analítica, né? E a verdadeira medicina é de alma para alma. Então, nada contra a tecnologia, de verdade. Eu, por exemplo, atualmente eu estou com degeneração macular e estou feliz da vida que tem
uma substância lá que injeta no meu olho uma vez por cada 2 meses, 3 meses, e que está segurando as pontas. Então, estou feliz da vida com isso. Mas não é só isso. Por exemplo, à medida que eu me deparei com isso, eu pude voltar a experiências existenciais anteriores e reconhecer uma série de coisas. Então, sempre a doença é uma oportunidade de integração do ser na sua existência, não só nessa vida atual, na existência. Eu sou uma prova viva do que eu vou te questionar agora. Eu sou diabético tipo 2, né? Sei. E sou um buscador, um espiritualista, odeio tomar remédio, enfim. E por algumas vezes na minha vida eu tentei abrir mão dos remédios e, através de meditação, através de uma busca interior, né, me fortalecer, e me descompensei todo. Onde eu errei? No começo, né? Veja, vamos ver, você está falando de diabetes tipo 2. Se fosse tipo 1, a gente ia falar outra coisa. Mas diabetes tipo 2 é claramente uma doença de hábitos, né? Numa pesquisa de 2000, se eu não me engano, eu não vou mais lembrar o nome do autor, mas foi uma pesquisa famosíssima, mostrou que o, o peso causal da genética no diabetes é inferior a 20%. A principal causa de diabetes, especialmente diabetes tipo 2, é hábito alimentar, né? Você, Renato, e eu saímos de fábrica para um mundo onde açúcar é raro. E por isso que a gente tem insulina. Porque ele é precioso. Então, como ele é precioso, a insulina, né, bateu o açúcar no sangue, ela vai lá. Op, op, op. Então, se você que saiu de fábrica para um mundo onde açúcar é raro, começa a fazer uso de açúcar à torta e à direita, você esgota a sua insulina. Então, a Ayurveda, a medicina do estilo de vida de Harvard, né, tratam hoje, eu não estou falando de medicina chinesa, nada, estou falando de medicina convencional de Harvard hoje. Tratam diabetes com mudança alimentar. Só que não é dieta, é mindfulness. Hoje existe um termo, mindful eating, né? Você comer com atenção plena. Veja, vou falar, o que hoje está nas caixinhas de leite deixou de ser leite há muito tempo. A tal ponto que está escrito lá: esse alimento não se presta para crianças com menos de 2 anos. Sim. O trigo foi tão modificado em busca de aumento de produção que deixou de ter as suas propriedades originais. Não sei se você já ouviu falar, mas assim, o trigo de 1900 era quase uma carne, tinha 60% de proteína. E é claro que um negócio que tem 60% de proteína atrai muita gente, né? As tais pragas, né? Então, a seleção genética aumentou, né? Porque se você vê na Europa trigo selvagem, a espiga é isso aqui, ó. E o trigo melhorado, a espiga é isso aqui, ó. Né? E é esse trigo que está fazendo um mal tremendo para a humanidade hoje. Então, assim, comer esse trigo
necessariamente você vai inflamar. Então, precisa... E não precisa ler artigos científicos. Pode até ler. Mas se você estiver atento, né? Na hora que você está lá mastigando esse trigo, na hora que você começa a falar, mas peraí, isso não está me fazendo bem. Só que você precisa ser fiel a isso. Você precisa estar no silêncio, fechar a porta, estar no silêncio e falar assim, preciso tomar essa decisão. E isso que é difícil. Veja, não há, hoje deve ter mais ou menos uns 10.000 artigos sobre meditação, se não todos, a grande maioria, concluindo que meditação é um excelente recurso na saúde. Ponto. A pergunta de $1 milhão é como é que você faz um cara que não medita meditar? Porque E meditar da maneira correta, né? E não, também ainda tem isso, né? estamos Porque daí perdidos, né? Porque nos é tem muita vendido coisa. tanto É, sobre meditação que muitos de nós não sabem direito exatamente o que é meditar, né? isso, exatamente. Então, e essa você tem toda a razão. Por exemplo, hoje eu ofereço semanalmente, nas terças-feiras, das 12 às 13, um grupo de meditação aberto à comunidade e aos funcionários da Universidade Federal de São Paulo, barra Hospital São Paulo. E é incrível, as pessoas... É difícil, é difícil pegar no tranco, entendeu? Bom, professor, eu acho que seria de grande valia para todos aqui conhecermos, então, um pouco mais sobre o teu estudo, sobre o teu trabalho, né? Sobre o que você vem oferecendo, para que até se tivermos interesse, possamos, né, seguir você, enfim. Então, gostaria de que você falasse, então, um pouco mais sobre como você vem aplicando todo esse conhecimento hoje e como a gente pode ter acesso a ele, enfim. Fala um pouco mais sobre o teu trabalho. Então, a gente basicamente trabalha ancorado nesse modelo da a transdisciplinaridade é uma atitude acadêmica, né? Por exemplo, o Congresso Mundial de Transdisciplinaridade de 2022, que é um congresso virtual, que estava na pandemia e tal, atingiu mais de 45 países e era oferecido em 5 línguas diferentes, simultaneamente, né? Português, porque há um grande contingente de pensadores transdisciplinares no Brasil, inglês, francês, espanhol e chinês, né? Ou seja, esse grande mundo chamado China está reconhecendo o valor da atitude acadêmica transdisciplinar como uma forma de demonstrar e estudar e praticar fenômenos complexos. E qual é o princípio da transdisciplinaridade? Estava dizendo agora há pouco. Primeiro pressuposto, todo fenômeno é complexo. Segundo pressuposto, essa complexidade se dá em níveis de realidades. Por exemplo, físico, metabólico, vital, mental e supramental. Terceiro, esses níveis de realidade têm uma lei de interação entre si. Então, se eu tenho uma questão na dimensão vital, eu preciso investigar a dimensão mental, que está a montante da vital. Se eu tenho uma questão na dimensão mental, eu necessariamente preciso ir para a esfera espiritual. Então, por exemplo, uma psicoterapia que não faça um looping no espiritual não vai
ter consequências. E uma dimensão que é muito desconsiderada, e essa desconsideração gera muitos problemas, é a vitalidade. Por exemplo, a concepção biomolecular de ser humano desconsidera a vitalidade, por incrível que pareça. Né? Porque eu não sei se é claro para vocês, acho que valeria a pena brevemente. A dimensão física, ela é local e material. Então, meu olho está aqui, né? Não está aqui, está aqui, minha orelha está aqui, nariz está aqui, coração está aqui. Então, a dimensão física é local e material. A Sim. dimensão metabólica, ela é não local e material. Então, o sangue, a linfa, o líquor, os impulsos nervosos, as secreções hormonais circulam, elas são não locais, mas materiais. Eu posso tirar sangue, analisar sangue, posso tirar líquor, posso tirar. Né? A dimensão vital é não física e não local. Né? Então, ela permeia todo esse sistema. Porém, ela é mais próxima da localidade, por exemplo, né? O corpo etérico fica mais aqui assim, ó, ele é mais delimitado. Né? A dimensão vital é intimamente ligada ao corpo etérico, acho que em espiritismo chama de duplo etérico, etc. E daí você tem a dimensão astral, né? Ou emocional, e daí essa é mais aqui, assim, é não local, porém mais não local do que a vital, e não física, obviamente. E a dimensão espiritual, ela assim, é anterior a tudo isso, né? A alma se forma na conjunção de espírito, partícula feminina, partícula masculina, gerando um campo informacional que hoje é essencial para explicar a embriogênese, por exemplo. Você só consegue explicar o fenômeno da formação do embrião considerando teoria teoria informacional, campo de informacional. Perfeito. Então, a ideia então, quando você me pergunta o que eu faço, eu faço uma medicina olhando para todas essas dimensões e reconhecendo as necessidades. Por exemplo, no campo espiritual, um aspecto extremamente importante é o aconselhamento biográfico, onde você vai ajudar essa pessoa a resgatar o destino que um dia, enquanto espírito, ela abraçou livremente. Né? E daí como que esse destino clama por realização. O propósito de vida almeja ser realizado. Né? E daí tem todas as leis biográficas que ajudam muito nessa busca, nessa pesquisa. Perfeito. Acho que o Marcos quer fazer uma pergunta. Isso. Fala, Marcos. Marcos é lá de Santa Catarina. Ô, Marcos. Diego, por favor. Oi, Fala, boa Marcos. noite. Boa Boa noite. noite. São muitas informações. Eu Muitas estou gostando. informações. É verdade. Desculpem. Ah, só moçada agora que fala que está bugado, né? Minha mente está bugada. Hum. Mas assim, eu achei interessante. Eu sou praticante de meditação Zen, né? Do Zazen. E Então, realmente só para gente já se identificar, eu tá. apanhei muito, viu? A minha primeira aproximação com a meditação foi no templo Zen budista ali da São Joaquim, em São Paulo. Isso, é lá mesmo. E eu Isso. ia lá, eu tinha acho que 16, 17 anos, e sentava lá em Zazen, né?
e levei muita lambada de bambu, porque eu dobrava, entendeu? Então, comecei Sim. minha vida meditativa assim. Ah, eu também comecei lá. Que E bom. eu tenho um grupo aqui em Santa Catarina, a gente faz uma vez por semana. E é difícil mesmo vir gente que faz um bem, é curativo, mas um preconceito, não sei, uma coisa meio, um bloqueio para as pessoas que não acreditam, né? Não sei se falta mais divulgação, enfim. É um, Eu acho que é ter coragem mesmo, né? Quer dizer, a gente tende a não ter coragem de se revelar para si mesmo, né? é, Então, assim, é que as pessoas vão muito, assim, são muito movidas pela satisfação, pelo prazer, etc. E não sim, necessariamente o processo meditativo é prazeroso, né? Ele nos coloca em contato com muitas... é sofrido. sofrido, exato. É, Mas assim é, é, né? sim. E um assunto que me interessou é da dança, que você falou. Eu também pratico dança, né, por causa da minha filha, dança contemporânea. E você falou de uma dança curativa. Que linha que é essa dança da... Não, por exemplo, no extremo a gente pode lembrar dos derviches, né? Aliás, a linha de constelação familiar que eu aplico vem dos derviches. Minha aproximação com a constelação, não, ainda que eu conheça muito do Bert Hellinger e tenho um grande respeito por ele e tal, mas eu acabei chegando na constelação pelo caminho dos derviches pré-islâmicos, né? E Ah, então, os derviches, por exemplo, a prática do derviche é aquela, né? É uma meditação rodopiante, né? ah, Então, tá. então ele entra num estado contemplativo em harmonia com a egrégora a qual ele pertence. Né? Não sei se todo mundo sabe, o derviche é aquele cara que, né, ele encontra o seu eixo, né, põe uma mão para baixo, a outra mão para cima e começa a girar, 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 girar e fica horas girando sem ficar tonto, sem cair, sem nada e tal, entendeu? Não sei, por exemplo, aqui quem pratica os 5 ritos tibetanos, né, que é um tipo de prática diária que é sugerido, o primeiro rito tibetano é o girar em torno do próprio eixo. Tá. Essa é a Então, dança, então. Tá, não, entendi. esse é um exemplo, mas, por exemplo, as danças circulares, as danças rituais, Sim, nossa, tem trocentos sim, exemplos de danças que são, assim, benéficas. entendi. Tá bom. Obrigado. Cláudia quer fazer uma colocação, Cláudia? Só que antes da Cláudia te perguntar, a Kátia Ah, escreveu no chat, ah. ela não pegou se você havia dito de que forma podemos, deixa eu ler, ela falou, não consegui entender se o doutor Fernando falou sobre como podemos acessar seus trabalhos. Não falou ainda, né? Não, na verdade, por exemplo, quem tiver curiosidade, é só entrar com o meu nome na internet, vão aparecer várias palestras, tem muita coisa, né, disponível em aberto. Agora, o mais interessante mesmo é, na medida do possível, participar de alguma atividade prática, né? Que são é onde a gente. Porque fica claro, né, que há uma distância muito grande entre isso que a gente acabou de descrever, né, o banho, o sonho reparador, o sono revelador e a construção de um manual personalizado de construção de saúde com bem-estar,
do que qualquer tipo enfim, de texto, né? E Mas, enfim, você tem algum lugar que você atualiza essas suas práticas? Eu sei que, por exemplo, você tem uma agora dia 31, né, não, eu tenho, eu sei que está muito em cima, mas quem tiver interesse, a gente está oferecendo um programa termal em Águas de Lindóia, agora de 26, segunda-feira, até dia 29, quinta-feira, na hora do almoço, Tá, mas lá em Águas de Lindóia. aonde você atualiza essas Eu informações? posso deixar o meu contato e quem Hum, tiver interesse entra em contato, que daí eu mando especificamente o tá. que a pessoa quer, né? Por exemplo, o programa, como se inscrever e tudo mais. Mas eu acho que o mais fácil é falar direto. Eu sou muito pouco tecnológico, né? Então eu não tenho essas, né? Na minha bio, nessa coisa, eu não tenho. Tá. Então, Vamos passar para a Cláudia, depois a gente volta a falar sobre isso. Cláudia, por favor. obrigado, querido. Fala, Cláudia. Olá, boa noite. Boa noite. Quando vocês, na conversa com o Marcos, você falou a respeito da falta de coragem de se revelar a si mesmo, né? Quando a gente tem, nós temos essa, eu tenho, né? Não posso falar por todo mundo, mas assim, a falta de coragem de se revelar a si mesmo, mas a tomada de consciência dos seus processos, o olhar, né, para esse processo te ajuda na cura, mesmo que você não Bom, vá ter toda a coragem para então, mudar ou para seguir os seus então. propósitos e tudo O, mais? o Freud e os psicanalistas acreditavam nisso, né? Hum, Simplesmente tomar consciência já é um grande passo. Eu concordo, mas nem sempre suficiente, né? sim. Eu digo que todos nós, metaforicamente falando, né? Eu vou falar uma Uhum, metáfora, mas todos nós, metaforicamente, naufragamos numa noite escura, num mar bravio, e no meio desse turbilhão, desse desespero, algo que flutua bate na gente e a gente gruda nesse negócio que flutua e flutuando passamos a noite, o dia amanhece e a gente está num mar tranquilo, numa praia tranquila, grudado num barril. entendi. Ter grudado nesse barril é tão sinônimo de sobrevivência que você sai do mar grudado no barril, toma banho grudado no barril, dorme grudado no barril, vai para o trabalho, nas relações. Você não solta esse barril por razão nenhuma, porque se você soltar, você tem a impressão, a ilusão, a Uhum, interpretação de que você vai sucumbir. Então, é importante, e veja, isso que eu estou falando não é metafórico. Eu trabalhei por vários anos na antiga FEBEM, né, que hoje chama Fundação Casa, que acolhia as crianças de 0 a 7 anos. Então, eu uhum, chegava no meu plantão e tinha que rever, examinar aqueles bebezinhos que estavam todos nos seus bercinhos com algum tipo de doença. uhum, Mais de uma vez, eu fui lá, examinei, auscultei, tirei temperatura, tal, tudo que eu tinha direito e estava tudo dentro dos conformes, né? Como a gente viu, os sinais vitais estavam todos presentes. Eu virava as costas e ia para o berço seguinte, que era um monte de bercinho, assim, um na linha do outro. Ia para o berço seguinte, a enfermeira chegava, doutor, o senhor pode voltar aqui? Posso. Chegava lá, a criança tinha morrido. Então, a gente literalmente sobreviveu, não é, né? Eu uso como uma metáfora, mas cada um e cada uma de nós sobreviveu. Estamos aqui conversando hoje porque um dia a gente sobreviveu por ter agarrado num barril. entendi. Só que a gente hoje não se dá conta de que aquele barril que me salvou na água,
é só um grande estorvo em terra firme. Então, eu preciso identificar isso e me desvencilhar disso. Falar, legal. Eu uma vez estava dando essa palestra na periferia e um senhorzinho falou, ô, doutor, a gente podia pegar esse barril, encher de pinga e pôr no meio da sala, né? Assim a gente tinha uma pinguinha lá toda hora. Ó, tá vendo aí? Um exemplo de transformação do barril, né? Transformação. Então, assim, é visceral mesmo, sabe, Cláudia? Não é uma coisa que não é tão simples assim. Mas, na medida que você, primeiro, reconhece que pode ser que exista um barril. Segundo, você identifica esse barril. Terceiro, você começa a considerar a possibilidade de que você possa viver sem esse barril, né? Mas é um processo, você está vendo? E por isso que essas vivências, tipo essa que a gente vai oferecer lá em Águas de Lindóia, ela acelera esse processo. Porque é incrível, eu não sei te explicar, mas assim, o banho, em particular o banho termal e o banho, assim, com essa entrega, porque, né, se você falar assim, eu vou participar desse negócio, já tem um nível seu que está se entregando, né? Daí você vai lá, toma o banho, que é uma água especial, porque a água termal é uma água que foi lá perto do magma, por isso que ela é termal, né? Se aqueceu e veio fervendo, passando por um monte de rochas e tal, e até chegar lá em cima. Então, é uma água muito diferente, com muita informação. Então, você toma essa água, toma por boca e toma banho. Daí você tem assim, aqueles obstáculos que te impediam um sono mais reparador são dissolvidos. E você então tem a chance de ter um sono mais reparador premiado por um sonho. E esse sonho traz a sabedoria das suas entranhas, né? Literalmente, assim, aponta diretrizes, assim, que eu preciso fazer? E aí a gente condensa essas diretrizes nesse manual personalizado. Cada um vai fazer o seu manual, levando em conta essas dimensões que normalmente a gente não está habituado a levar. Então você sai desse processo muito fortalecido e instrumentado para viver a partir dali, entendeu? Entendi. Tá bom? Sim. Fala, Tadeu. Boa noite, Tadeu. Bem-vindo. Boa noite, Renato, pessoal, doutor Fernando. Eu acompanho o senhor já há algum tempo, desde o tempo da Elisa Cossasa, que tinha um Sei, projeto de meditação lá na Unifesp, sei. e tinha Com a o... monja Cohen, Isso, que é do é. Zen. Isso. E naquela época eu me lembro que o senhor tinha um trabalho feito num sítio, se não me engano, em Itapecerica da Serra, que era feito Não, uma vez por não, mês. é em Cotia. Cotia, isso, é. É um local que E se chama Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata. isso. Eu queria saber se ainda existe assim, né, um centro onde a gente pode ter acesso a essas práticas. Então, com a E pandemia. eu, Diga. eu me lembro também de um programa do Globo Repórter que o senhor participou, e foi pegado um grupo lá de São Mateus, de pessoas, né, assim, mais carentes, e foi ensinado meditação para elas. E uma Isso, tinha pressão alta, outra tinha diabetes, enfim, cada um tinha um problema isso, de saúde. E depois de um período, se não me engano, depois de 3 meses, eles se curaram, simplesmente isso. independente do sintoma, né? E isso aí funciona como o banho de floresta, que os orientais chamam, os japoneses, né? Que o É, fato de você ter contato com a natureza também te harmoniza e a sua saúde volta ao normal, porque o é, problema que a gente chama de doença nada mais é do que uma desarmonização do nosso natural, do nosso estado natural. isso. E Hoje, então eu queria saber, doutor Fernando, se tem ainda assim, alguma prática, como essa que tem, que tinha no sítio de Cotia, né? E com relação a ser a meditação, se ela é uma se ela é uma ferramenta tão já, como que se diz assim,
atestada pela ciência, né? É uma coisa mensurada, que é funcional, por que ainda a medicina alopata ainda tem tanta resistência com relação a isso? Porque não alcança. Você entende? Assim, eu digo assim, se o mesmo carro está chegando na oficina mecânica pela terceira vez para trocar a caixa de câmbio, precisa trocar o quem? Não sei O se você motorista? dirige. O O mecânico. motorista. Então, só que assim, foge da alçada do mecânico trocar motorista, né? Então, a medicina convencional, até por ser mecânica, ela fica na esfera da oficina mecânica. Tanto é que Harvard está fazendo uma grande revolução de propor a medicina do estilo de vida, que, em última instância, é trocar o motorista, né? Ou, pelo menos, ensinar esse motorista a mudar a marcha, né? Para não quebrar a quarta caixa de câmbio, entendeu? Seria, Então, seria, seria ir na causa e não no problema. exatamente, mas considerar, porque você entende que a medicina convencional, ela não considera essas causas, essas dimensões que vão além do físico e do metabólico. Não faz parte. Nós tivemos um problema, por exemplo, eu estava comentando, acho que agora há pouco, que no sábado passado a gente estava no Botânico, no Jardim Botânico, dando aula para a pós-graduação em saúde integrativa do Hospital Oswaldo Cruz. E por que no Botânico? Porque a gente começou com uma caminhada por uma trilha da floresta. O Jardim Botânico de São Paulo, acho que é um dos únicos do mundo que tem floresta e jardim lado a lado. Então, a gente começou o nosso dia caminhando por dentro da floresta. Daí, num determinado momento, a gente saiu da floresta e entrou no jardim. E daí, os participantes da oficina foram convidados a perceber as diferenças. A gente começou no dia anterior, isso foi no sábado. No dia anterior, a gente, o encontro aconteceu na Avenida Paulista, né? A gente estava numa sala de aula na Avenida Paulista, onde eu, enfim, fiz algumas explanações. Daí a gente saiu e, com um convite de autopercepção, fomos andando pela Avenida Paulista até o Trianon, né? Que para quem não sabe, acho que não sei se todo mundo conhece, Trianon é um microfragmento de Mata Atlântica no meio da Avenida Paulista. E assim, é incrível, né? Sabe essa sensação de quando você entra em loja com ar-condicionado, que, né, você passa por uma cortina de vento que mantém o ar-condicionado dentro da loja e separa do ar quente que está fora da loja. A gente tem a mesma sensação quando entra no Trianon. Você está naquela algazarra, naquele burburinho, daí você faz, puf. E a gente ainda foi visitar um Jequitibá que tem lá se não me engano, 300 anos, né? Então, foi uma experiência que marcou todo mundo. Então, a gente começou assim. Daí, no sábado, isso na sexta-feira. Daí, no sábado, a gente foi ter essa experiência de andar literalmente no meio da mata, Mata Atlântica preservada, e daí passar pelo jardim. E daí a pergunta era: qual a diferença, que leis que regem a floresta e que leis que regem o jardim? E daí, depois disso, nós fizemos uma observação fenomenológica, da ciência fenomenológica, de algumas plantas, que dá uma experiência muito interessante, porque a fenomenologia sempre acontece no coletivo, né? Não existe o dono da verdade na fenomenologia, né? A verdade é encontrada coletivamente. Então,
no mínimo 4, 5, 6 pessoas ao redor da mesma planta. E daí essas pessoas eram convidadas a expressar a sua experiência diante dessa planta em cores e formas. Ou seja, num aspecto vibracional. E daí no período da tarde a gente aplicou essa mesma metodologia, só que em vez de ser planta era um ser humano. E daí a gente consegue alcançar um diagnóstico supradisciplinar. Porque se você põe um médico para conversar com um psicólogo, com um fisioterapeuta, com um nutricionista, não dá liga. Porque não tem uma linguagem comum. Eu, com a melhor das intenções, se eu falar do meu lugar de médico, eu vou falar da hipertensão arterial e da diabetes. Eu não sei falar de mais nada como médico biomolecular. Né? Agora, se eu me valho dessa metodologia fenomenológica, eu me encontro com um nutricionista, com um fisioterapeuta, etc., nessa dimensão que é supradisciplinar, e desse lugar comum fica muito mais fácil criar soluções terapêuticas para essa pessoa, que é o que a gente faz. E sobre o Alguém... espaço em Cotia, que o Tadeu havia perguntado, ainda Então, existe? em Cotias aconteceu o seguinte: durante a pandemia, nós tivemos lá uma série. Primeiro, que eu não podia mais receber grupo. Segundo, que eu tive algumas questões, né, a equipe que trabalhava comigo, muitos eram da Bahia, e daí eles tiveram que voltar para a Bahia para atender lá os parentes e tal. Enfim, eu tive uma crise operacional. E daí estou mudando de postura, né? Então, hoje, eu estou com um parceiro na agricultura, com um parceiro na apicultura, parceiro na aquaponia, parceiro, enfim, na produção. E estou formando uma nova estrutura para administrar os eventos e estamos caminhando na proposta, aliás, se alguém tiver interesse, entre em contato, caminhando para a construção de um espaço salutogênico, né? Onde a pessoa não só pode morar lá, como pode frequentar lá. Não sei se vocês sabem, mas né, essa citação que o Tadeu fez recente, acho que de uns 15 anos para cá, do banho de floresta, que se demonstrou que a pessoa ficando mais de 3 dias na floresta, assim, sob o efeito da floresta, ela tem um aumento de até 40% das células natural killer, que são as células que combatem as células de câncer, né? E todos nós estamos formando célula de câncer o tempo todo. Mas, felizmente, a gente tem um sistema que está excluindo essas células, né? Então, como você bem disse, Tadeu, assim, você ficar mergulhado num sistema harmônico te harmoniza. E foi assim que eu tive a intuição da ecologia médica, né? Foi levando um grupo de pessoas, eram umas 20 pessoas, para a Mata Atlântica ali da região da reserva da Jureia, na verdade, eu fiz isso egoisticamente, porque eu tinha que estudar uma ave que ocorria lá. Então, eu falei, gente, vamos lá, eu vou estudar a ave de manhã e no fim da tarde, e no meio do dia eu trabalho com vocês. Vocês topam? Topamos, vamos lá. E tinham 4 pessoas gravemente doentes, né? 3 mulheres com câncer mama, ovário, etc. E um rapaz, na época, né? Estou falando de 1980, um rapaz com AIDS, e vocês lembram que AIDS era um diagnóstico praticamente mortal. E assim, a recuperação dessas pessoas foi inacreditável. Inacreditável, porque sumiram todas as metástases em 5 dias de floresta. Então, inclusive amanhã eu tenho uma reunião com uma equipe e estamos planejando como fazer para, assim, dar estrutura a esse espaço para que as pessoas possam usufruir da salutogênese, quer dizer, de
forças que promovem saúde. Entendeu? A Odete, por exemplo, conhece lá, já foi lá várias vezes, né, Odete? Sim, eu conheço o Dr. Fernando desde 98, quando ele veio dar um curso aqui em Biúna. Depois, através do sonho que ele fez trabalhar, eu descobri o meu primeiro câncer. E depois, então, aprendi a meditar, foi fervorosa na meditação, mas hoje estou relaxada. Mas cada doença que aparece, eu corro para ele, tomo puxão de orelha, aí, né? Mas é assim. Então, eu Ah, acredito que a maioria aqui da sala não saiba, mas foi a Odete que fez a gentileza de apresentar o professor Fernando para nós, e eu quis devolver a gentileza pedindo a ela que fizesse o agradecimento. Então, vou aproveitar, Odete, que você já está aqui, e vou pedir para você fazer o agradecimento em nome do Instituto para o professor, por favor. bom, doutor Fernando, eu participo há pouco tempo desse grupo, mas hoje tive a honra de te agradecer. Então, em nome de todos, gratidão pela sua fala. E eu acredito que deve ter reverberado no coração de muitos deles. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, Odete, agradeço a você, ao Renato, enfim, a todo o grupo, né? Achei muito lindo essa motivação, né, de vocês, e estou à disposição, sempre que for possível, podemos, por exemplo, aprofundar o tema da meditação, que eu acho que é um tema que vale a pena ser aprofundado. Como vocês já perceberam, tem muita coisa sendo chamada de meditação, mas que não tem os desdobramentos, né, que a gente esperaria. E se você me permitir, Renato, eu acho que eu vou deixar aqui o meu contato para que, se alguém quiser aprofundar de alguma forma alguma das coisas que eu falei, eu estou à disposição, não fique com nenhum prurido de me ligar, e em particular, se alguém tiver interesse de participar dessa experiência agora de segunda da próxima semana a quinta-feira, né, lá em Águas de Lindóia. Tá Então, o bom. meu número é 11 9 9624 2028. Repetindo, 11 9 9624 2028. Fico à inteira disposição de vocês, porque eu puder cooperar para a saúde de cada um e cada um. Então, doutor Fernando, se você me permitir, como que Hum, nós costumamos fazer aqui? A gente não divulga, né, cursos pagos, as coisas todas, para não transformar o grupo num classificado, né? claro, claro. Mas, de quinta-feira, a gente divulga, sim, o trabalho do nosso convidado da noite anterior, né? Ah, pois não, pois não. Então, se você me permitir, eu vou publicar, então, lá no nosso grupo, todos aqueles vídeos que você me passou, Pois não. inclusive o dessa imersão que você vai fazer, Tá as bom. lives do YouTube, enfim. Eu, particularmente, tenho muito interesse, só que, infelizmente, está muito em cima da hora e eu tenho Sim, que claro, trabalhar. compreendo. Então, Claro. eu vou te procurar para saber de uma próxima turma, Tá até bom. ver qual é o número mínimo de pessoas que essa turma precisa ter, porque de repente a gente consegue montar um grupo aqui da Egrégora para fazer Claro, vai ser um prazer. Vai né? ser um prazer. Então, eu vou divulgar isso e vou te procurar depois no particular para poder falarmos sobre isso. E Tá se bom. você achar que tem 2 minutinhos, só para não deixar o Marcos no vácuo, o Marcos colocou ali no chat, se você pode dar a sua opinião sobre o uso do canabidiol. Dá tempo de falar um pouquinho disso? Lá, bem rapidamente. Olha, veja, o canabidiol, ou na verdade, a cannabis como um todo, porque tem tanto o canabidiol e o THC, é, são substâncias de uma planta que é a maconha. Então, o mundo é tão perfeito que nós temos
receptores que são sensíveis a substâncias externas. Agora, entendam que nenhum progressista equipou a gente com receptores para as substâncias da maconha, né, para que a gente ficasse dependente da maconha. Não. A gente tem como gerar, né, como produzir internamente essas substâncias, né? Então, as pessoas que aprendem o caminho para produzir essas substâncias têm as respostas obtidas pelo uso do canabidiol sem precisar. E se a gente for ver, essa história se repete. Por exemplo, o Graf não, da respiração holotrópica. Alguém lembra que está me fugindo o nome? Bom, enfim, um autor que agora está me fugindo o nome propôs a respiração holotrópica. Antes disso, ele era um psiquiatra americano que estava mapeando o inconsciente com a ajuda do LSD, a substância LSD. E aí o que aconteceu? Ele descobriu que ele não precisava do LSD. Se ele fizesse um tipo de respiração, ele conseguia os mesmos resultados. E isso vem se multiplicando, né? A mesma coisa podemos dizer em relação à ayahuasca, por exemplo. É um facilitador da integração? Sim. O psilocibino é um facilitador da integração? Sim. Agora, você pode usar vamos dizer, esse caminho curto, esse caminho facilitado, mas você também pode desenvolver a sua capacidade de produzir endogenamente essas substâncias, né? É claro que a indústria farmacêutica, daí a gente entra no comércio de tudo, né? Então, mas que bom, né, que existem essas possibilidades, né? Vejam que na cosmologia tucana eles oficializam, eles sacralizam a ayahuasca, né? Então, cada cultura trabalha com isso. Então, é um fato, é um fato. Tem ajudado muita gente, não nego. Nossa, principalmente pessoas, né, crianças, principalmente autistas, com problemas neurológicos. Nossa, é uma revolução, não posso negar. Mas precisamos, num contexto como esse nosso aqui, lembrar que a gente pode fazer, a gente pode descobrir a nossa forma de produzir bem-estar. O Benson, um professor de Harvard de mais de 35 anos, ele descreveu esse fenômeno, né? Olha que interessante, ele estava pesquisando o efeito placebo. E daí ele descobriu que cada um de nós tem um bem-estar evocável, né? E que o placebo é um dos recursos que pode evocar esse bem-estar. Então, todos nós temos um bem-estar acessível. É só uma questão de aprender a acessar. Como, por exemplo, todos nós somos equipados com uma paz infinita. Todos nós, sem exceção. É só uma questão de acessar o silêncio, porque é no âmago do silêncio que está essa paz. Então, não sei se eu respondi, mas... Perfeito. Acho que Terezinha, a Terezinha quer falar. é a tua primeira vez aqui, mas a gente vai te dar essa chancezinha. Já estouramos o horário. O seu microfone está fechado, Terezinha. Por favor. Está fechado o seu microfone. Tá. Então, é assim, é para dizer que a minha vida mudou depois de conhecer o Dr. Fernando. Eu sou muito grata. Eu sou era uma pessoa antes, eu sou outra pessoa depois do Dr. Fernando. Hoje foi assim, depois não dá para falar muito porque pelo tempo, mas foi um presente. Esse momento está sendo um presente.
e muito grata. Eu que E agradeço. a pergunta é que esse vai ficar gravado, né? Vai. Acho que sim. Isso. Disposição, porque assim é de uma preciosidade imensa esse momento de hoje. E a gente vai se falando, viu, doutor Fernando? Obrigado, Muito Terezinha. obrigada por Bom você bom te investir na ver. minha vida, viu? Muito obrigado. Então a Bom te gente ver. aqui, a Bahia lhe aguarda sempre, lhe ama. Obrigado, Obrigada. gente. Tá, tchau. Doutor Fernando, um dos lemas aqui do Instituto Mais Atitude é Ah, buscar fazer a diferença na vida das pessoas. E tá. essa noite você fez a diferença na nossa vida, pode estar certo disso. Gratidão. Aprendemos muito, dá para perceber que vamos te convidar ainda N vezes, porque tem muita conversa, Obrigado, estou à e disposição. vou te procurar depois no particular. Tá bom, querido. Gratidão imensa de você estar conosco. E, Odete, muito obrigado por trazer esse ser humano fantástico aqui para junto do grupo, esses convidados todos. Deixa eu colocar aqui na galeria para a gente se ver, todo mundo. A sala ficou a maior parte do tempo com 38 pessoas, isso foi um número fantástico, só agora no finalzinho que alguns acabaram saindo. Muitíssimo obrigado a todos que estão aqui conosco. Toda quarta-feira, com o mesmo link, a gente se reúne e recebe pessoas maravilhosas, assim como o professor Fernando. É uma honra estar recebendo vocês dessa vez. Gratidão. Beth Taba, quer falar algo? Oi, Oi. Renato. Só boa noite e agradecer só. Boa noite. Boa noite, Beth. Obrigado, Beth. Obrigado, Odete, por essa Obrigada. oportunidade. Obrigado, Terezinha, cada um e cada uma de vocês. Imensa gratidão, Renato, por essa oportunidade. E de coração, né? Não sou eu, né? Como sabemos, é o Cristo em cada um de nós que está aí atuando, né? Então, gratidão. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Obrigado, Maria. Boa Obrigado, noite. gente. Boa Até. noite. Tchau. Boa noite a todos. Muito bom. Boa Parabéns. noite. Boa noite.